Vambora, capítulo Os 1065. mistérios que envolvem o século perdido e o reino antigo são parte da engrenagem central da história de One Piece. E quando, finalmente, temos conexões sendo reveladas, tudo começa a fazer sentido. O vácuo de 100 anos pode finalmente ser explicado. Quer saber o que aconteceu naquele tempo e o real poder de Joy Boy e o reino antigo, aquele que levou o mundo a temer eles? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Vamos lá. Fala galera, eu vou trufuzar aqui mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Melhor capítulo de One Piece. Eu não tô mentindo dessa vez. Fala a verdade, é o capítulo com o maior despejo de informações que eu já li na minha vida. E tem muita coisa legal aqui. Os poderes do reino antigo, a sua tecnologia. Tem muita coisa pra ser conectada e explicada. Então assiste até o final esse vídeo porque vai surpreender você. Eu tenho certeza que vai sair daqui, ó, explodindo a cabeça. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Se já é membro da pior geração, dispara aquele like pra dar uma força. E agora conhecer tudo sobre One Piece 1065. Bam, bam. Bam, 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 bam. Vamos lá galera, peço desculpa se eu pareci um pouco empolgado demais aqui, mas esse capítulo foi bom. Ele começou ali com o Zoro explicando por que eles ficaram no navio. Porque se aquela era uma ilha do governo mundial, eles deveriam ficar atentos em quem viria ao resgate do Vegapunk caso houvesse problemas no local. Já vimos que Tashigi é a mais próxima desta ilha junto de Helmepo, que buscava ajuda para resgatar Kobe. Sem contar que a Cip Zero está se aproximando. Caribou, que estava pegando uma carona, não queria ficar ali, mas o Zoro só o ignora. Esse ponto de Caribou na ilha de Vegapunk é importante porque o Oda quer levar ele para algum figurão. Caribou sabe de duas armas ancestrais e tem conexões misteriosas com alguém que presumivelmente pode acabar sendo aí o Barba Negra. Já no laboratório, Nami, Usopp, Robin, Sanji e Frank seguem Lilith e Vegapunk. E eles ficam maravilhados com a tecnologia do lugar, onde o Frank pergunta que tipo de tecnologia Vegapunk estava usando. Qual era a fonte de energia? E Lilith nos dá uma resposta que, meus amigos, ela diz que a fonte de energia desta ilha é o fogo. O fogo pode ser convertido em qualquer forma de energia. E ele ainda estava pesquisando sobre que tipo de recurso poderia ser queimado e convertido. Mas finaliza dizendo que se em algum lugar deste mundo existisse uma chama inextinguível, provavelmente poderia se criar até mesmo um sol. Ok galera, calma. Isso definitivamente comprova, pelo menos pra mim, que a energia solar era sim o que movia o reino antigo e suas máquinas. Ontem eu fui ridicularizado na live. Ontem o pessoal falando, o que, Silva? Não, você está maluco. Você está maluco. Agora quando esse homem fala, aí todo mundo, né? Ah, me respeita, cara. Me respeita. Tecnológicas. Se você já acompanhou outros vídeos aqui do canal, já viu falando Olha sobre isso, cara. Vindo do Mangão faz sentido. Caraca. Quando eu falo, idiotice. Quando o Mangão fala, não, aí faz sentido, pô. Inclusive que a arma de Insama pode ser algo que usa energia solar. O que reforça muito isso são as falas do Vegapunk. Pô, depois... Caraca, Toldrin, você ouviu o que eu falei? Eu falei Luffy. Só que depois eu me expliquei. Não, Luffy por quê? Deus Nika. Nika o quê? Sol, energia solar. Eu falei isso. Literalmente está gravado. Primeiro eu falei Luffy. E depois eu me expliquei. Eu falei, não, deixa eu explicar melhor o que eu quero dizer. Porque é o deus do sol, então um rolê que eles coisavam era energia solar. Eu falei ontem, pô. Olha isso, cara, que sacanagem. Primeiro que ele cria lasers baseados na fruta da luz e agora usa o fogo. Vegapunk considera seus experimentos falhos por não conseguir refinar eles. Então o fogo é uma falha para mover sua ilha. A perfeição seria algo como o sol. Eu me expliquei 100%. Empolgado aqui, me expliquei que caminhamos em direção a isso. De que a energia solar era sim o que movia todas essas máquinas. E Luffy
pode ser aquele capaz de criar o tal sol, o que alimenta tudo. É isto que significa o amanhecer do mundo. Mais ainda, para mim é gritante que o tesouro One Piece é algo que ative essa chama indistinguível e eterna. Vegapunk diz: se em algum lugar deste mundo existisse uma chama que nunca apaga, isso aqui pra mim grita na minha cabeça tesouro One Piece. De que de alguma forma ele é um dispositivo avançado e que precisa ter suas partes reunidas em uma única peça para funcionar. Para trazer o esplendor do que um dia foi o Reino Antigo. Tá, mas deixa eu conter minha empolgação aqui e vamos pra outra parte. Alex e Thiago, obrigado pelos 3 meses, mano. Para um experimento. Na frente deles surge um serafim também, Adorigami, obrigado também. Metade da tripulação de um Yonkou sem nenhum arranhão, isso é insano. Mais ainda, esse serafim tem o poder de uma Akuma no Mi bem conhecida pelos fãs, a Suisui no Mi do Senhor Pink. E uau, você tem um clone de um super soldado tritão lunariano com uma fruta absurda dessas. As estatísticas desse serafim devem ser quebradas, porque além disso pode usar habilidades de água e fogo. Eu fiquei curioso aqui quanto realmente a fruta do Senhor Pink sendo usada. Frank vai questionar Vegapunk e é quando teremos mais um descarrego de informações. 2 opções. Ou Vegapunk explica como as frutas renascem, ou ele fez uma outra fruta artificial. Só que essa daqui é uma paramécia. Isto seria novidade, porque até 100%. Agora somente Zoans foram utilizadas. Eu não vou falar nada sobre por isso, conta cara. do fator linhagem sobre de cada animal presente nas frutas. Senhor Pink e seus colegas oficiais foram presos pelos fuzileiros navais no fim de Dressrosa e podem ter virado cobaias. Bom, Frank finaliza com um laser no Serafim e vemos que Edson Vegapunk fica espantado em como Frank pode também utilizar esse poder. Conhecemos também Pitágoras e York. York é responsável por se alimentar e você realmente tem que se perguntar sobre o estado atual do Vegapunk original, se ele tem que fazer um outro eu seu para conseguir comer. Aqui a parte mais interessante é Pitágoras analisando aqui, o Serafim, onde confirma que os Serafins estão crescendo e com isso ficando mais poderosos e consequentemente perigosos. O fator linhagem também armazena as experiências pessoais, então podem esperar por Serafim Boa Hancock se apaixonando por Luffy ainda. Outra coisa que eu achei muito interessante aqui é o termo concentração de sangue verde. Isto de alguma forma me faz pensar em York, capitão do Brook e sua febre verde das árvores. Lembram que essas árvores que causavam essa doença na ilha? Claro que eu lembrei disso, na hora. Cara, se tem uma coisa que eu lembrei, foi do capitão do Brook. Porra, na hora eu falei, caralho, capitão do Brook, na hora. Do céu eram veneradas por receber a alma dos mortos. Bom, Shaka então surge e manda o Serafim parar de atacar. Nenhum arranhão foi feito nesse monstro. Realmente Edson e Pitágoras queriam testar seus inventos utilizando os chapéus de palha junto nos testes. Por fim, a maior revelação de todas acaba sendo jogada aqui. Egghead não é uma ilha do futuro, mas na verdade esta é uma ilha do passado. Ao mesmo foi tempo foda, vemos hein? Luffy, isso Chopper, daqui foi Bonnie incrível, e Jinbe velho. achando algo, um robô enorme que mesmo que uma vez tenha se movido com a tecnologia do futuro, parece muito antigo. Há muito tempo atrás houve uma civilização muito avançada que existiu no passado, há 900 anos, e eles eram os donos dessa tecnologia. E vamos lá, galera, isso aqui é sem dúvidas uma das maiores revelações do enredo central de One Piece. Eu realmente estou maravilhado com esse capítulo e o tanto de coisa que Oda descarregou nele. Primeiro de tudo, eu finalmente entendi mais Vegapunk. Por que ele não se considera um gênio e como ele chamou a fruta de Momonosuke como um fracasso, ou mesmo aquele tubarão mecânico, ele não inventou. É porque ele tava fazendo engenharia reversa, né, cara? Ele não tava criando totalmente. Ele criou muita coisa. Mas ele tava mais tentando estudar ele não chegou no nível de 900 anos atrás. É isso que o Vegapunk se considera, né? Essas coisas. Ele fez engenharia reversa da tecnologia do Reino Antigo. Eu estou feliz aqui porque eu fiz um vídeo falando exatamente sobre isso. Se você não viu,
vai dar um confere. Eu acredito nele. Vegapunk está redescobrindo a tecnologia da lua e do reino antigo. Por isso, em sua ilha tem mechas parecidos com os robozinhos que o Enel achou na lua. Então, isto sendo confirmado, adiciona mais uma camada a Vegapunk, sempre se referindo a si mesmo como um cientista fracassado. Imagine ver toda essa gloriosa tecnologia antiga que é tão avançada que parece ser mágica. E agora imagine você que é tão brilhante que pode fazer essa engenharia reversa de algumas das invenções para o resto do mundo. Você é basicamente um deus do conhecimento, mas para você mesmo, o gênio, você sabe que tudo que está fazendo é juntar as peças do quebra-cabeça e ficar maravilhado com o que os verdadeiros gênios eram realmente capazes de fazer naquela época de 900 anos atrás. Esse desenvolvimento é o motivo pelo qual Vegapunk considerou a fruta do Momonosuke como um fracasso. A fruta do Momo é apenas uma tecnologia de engenharia reversa vinda também do reino antigo. Podem anotar aí. Mas Vegapunk realmente queria criar uma fruta do diabo. Ser capaz de recriar uma fruta não é o mesmo que entender o mecanismo de fazer uma fruta real. Kuma também faz parte de alguma raça especial. Meu palpite é que Vegapunk também usou o Kuma e a tecnologia do reino antigo para fazer os atuais. Silva, acho que você deveria ver o vídeo explicando o despertar das frutas. Algumas coisas você não entendeu direito. Por exemplo, afetar o ambiente, que você coloca em todas as frutas. Mas não é bem assim. Beleza. Pacifistas. Isso aqui que o Luffy encontrou quase com certeza deve ter sido o equivalente dos pacifistas do passado. E qual a explosão mental aqui, galera? O mundo atual de One Piece é na verdade um cenário pós-apocalíptico. Sim, One Piece... Cara, o Geada e o Alisson madrugando jogando Mine. A gente andando em círculos assim no Minecraft. Fazendo nada. Só falando sobre isso daqui. A gente tá falando, caraca, o mundo de One Piece é um mundo pós-apocalíptico. Que doideira, mano. Está ocorrendo em um mundo pós-apocalíptico que sofreu uma regressão tecnológica. Gui, então, eu não terminei Stray. Eu vou terminar algum dia esse ano e posto lá o final. Foi mal. Mas vai acontecer. Stray é um ótimo jogo que eu tenho que terminar, sim. É um dos maiores despejos de história que tivemos até agora. Honestamente, não me surpreende o quão estranho o mundo de One Piece é. A existência do governo mundial e seu hábito de esconder qualquer coisa referente ao século perdido também ganha uma nova luz. O próprio conceito das armas ancestrais já prenunciava isso. Como o mundo de One Piece é uma estranha variedade de avanços tecnológicos, estagnação e tecnologia desatualizada. Como você tem lasers existentes com pessoas ainda usando rifles e pederneiras. E pessoas que usam espadas, machados e facas. Isto sem falar nos navios de guerra feitos inteiramente de metal que existem ao lado de veleiros de madeira, submarinos e até mesmo um trem que pode ir para o mar. Tudo isso ocorreu por conta do século perdido. Com isso em mente, eu creio que as Akumas no Mi são o ápice da criação desse povo antigo. Qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. As frutas do diabo são basicamente a tecnologia avançada de manipulação genética. Eu estaria disposto a apostar que cada fruta do mundo de One Piece já é tecnicamente capaz de se tornar uma fruta do diabo. Mas há um limitador por algum motivo definindo apenas como a existência de uma única fruta. Sempre ouvimos sobre o diabo na fruta e assumimos que era algum tipo de entidade mágica ou sobrenatural. Talvez a alma das pessoas, mas e se não for? E apenas a próxima fruta mais próxima desse tipo pegando um sinal que corresponde à morte do seu usuário, que ativa a transição dessa fruta para a sua forma de fruta do diabo. Talvez realmente tenha algum tipo de tecnologia associada e é assim Quero que o ver a análise dele. Quero ver a análise dele. Porque ontem eu analisando com Platão as frutas foi legal. Eu tenho que saber quando eu mandei bem. A gente pegando filosofia e aplicando em One Piece, isso foi bacana. Porra. Mas eu quero ver com o mangá aqui.
ter dois frutos. Ele sabe como extrair ou bloquear qualquer sinal enviado aí das almas dos diabos que teria desencadeado uma nova fruta do terremoto renascendo. Ele impediu isso. Ele poderia honestamente ser sim uma quimera genética ou de várias almas, ter vários conjuntos de DNA no seu corpo simultaneamente. Uma fruta mudou o conjunto de DNA para a escuridão e a outra fruta foi direcionada para outro conjunto de DNA. Assim ele usa duas frutas. De qualquer forma, nesse ponto, a lacuna do século perdido está começando a fazer muito mais sentido. Sempre me intrigou que não... Mano, sabe o que eu gostei dessas respostas que a gente tá tendo? Eu gostei que, tipo assim, ó, eu vou dar o exemplo de um anime aí que eu falo pouco, mas como um exemplo. Shingeki no Kyojin. Ele acrescenta... Quando ele tava rumando pra dar as respostas, o Attack on Titan, ele tava criando mais perguntas e confundindo mais o público. Então, antes era alguma coisa mística, depois vira um parasita. E esse parasita é biológico, mas tem ligação com algo místico, só que na verdade tem a Ymir, que na verdade ela está em outra dimensão, que tem alguma coisa relacionada com espaço-tempo. Então começa a embolar tanto, isso quando era para te dar as respostas. No caso de One Piece, as respostas, elas fazem sentido. Com a história inteira que a gente tá consumindo. Tipo assim, faz sentido existir um povo que era mais avançado tecnologicamente por tudo isso que o mangaka tá descrevendo aqui. Tipo assim, mano, como existe pederneira junto com laser. Como existe... Por que o pessoal ainda usa Dendemushi e não vai usar outras formas de comunicação? Cara, como tem esse... o pessoal spamando. Então, cara, são respostas que pra história são satisfatórias. Tipo, ela é como se assim, a gente ficasse curioso pra saber quais são as outras justificativas que o Oda vai dar para as perguntas que ele criou. Porque não é como se ele estivesse dando uma desculpa qualquer. É realmente uma justificativa que faz sentido, entendeu? Tem como fazer um emoji do Oda gênio? A gente tem que fazer, mas qual vai ser a cara do Oda? Tá ligado? Não é toda a história com mais de 800 Tem que ser escrito, né? Oda, aí tem que ter o gênio. anos que foi apagada, mas apenas 100 anos. E as coisas mais antigas que ainda estão por aí. Caos e escravidão já existiam muito antes do século que foi apagado. Provavelmente, galera, foi Joy Boy quem se opôs à opressão na época. Com suas armas poderosas, sua tecnologia avançada, ele conseguiu criar um reino pacífico, acolhendo as pessoas de todas as raças. Isso aparentemente pode ter irritado a realeza, forçando-os a formar um aliado mais tarde conhecido como Governo Mundial, para derrubar a ideia de... E eu tava conversando com a Lari sobre por que o One Piece ele consegue abordar várias histórias que elas são políticas, que ele coloca várias camadas sociais. Mano, você já parou pra pensar uma coisa? Os mangaquês que fazem as histórias, shonens principalmente, são muito jovens, velho. Eles são muito jovens. Então, o cara ele tá criando, ou a mina tá criando um mangá dele com, às vezes, 18, 19, 20 anos, né? Cara, o Oda, ele teve os mangakas, exatamente. Mangaquês é foda, né? Mangaquês é foda. Os mangakas. Então, tipo assim, ele é muito jovem pra criar uma história complexa. Não tem bagagem de vida. Aí a gente vê o caso do One Piece. Cara, o Oda tá fazendo isso há 20 anos, tá ligado? Então, a história foi ganhando mais camadas sociais, assim como o Oda foi ganhando bagagem de vida, né? 26 anos. Então, imagina, ele começou com uns 20 e hoje em dia ele tá 46.
Cara, uma pessoa com quase 50 anos de idade não é uma pessoa... Não tem a mesma cabeça que uma pessoa de 20 anos de idade, né? Então você vai vendo que conforme o tempo vai passando, o Oda vai colocando cada vez mais substância na história, que vai além de um shonen, entendeu? Ele vai colocando mais profundidade, ele vai colocando mais fatores políticos, ele vai colocando fatores econômicos. Cara, isso é bem maneiro de ver. E isso não é nem culpa dos outros mangakás. Porque, às vezes, esses outros eles não têm tempo suficiente para abordar uma história por tanto tempo assim. Eles estão correndo atrás de fazer o semanal deles e eles ficam no ciclo shonen ali, que eles podem fazer. Então eles não conseguem desenvolver muito bem lado político, lado econômico, questões sociais. Porque, mano, os caras, eles começam com 18, às vezes 20, vai, e eles terminam com 23 uma obra. Então, tipo, cara, o cara teve pouco tempo de vida ali pra trabalhar em cima do mundo. Já o Oda tá 26 anos trabalhando na história dele. Então ele foi conseguindo colocar cada vez mais camadas que fogem do simples shonen, tá ligado? Isso é verdade, tá ligado? Mas o Oda não tem a história já completa de One Piece? Ele só desenha? Não, mano. O Oda ele poderia saber como ele termina. Mas todos esses fatores sociais é a bagagem cultural que ele foi carregando durante esses 26 anos, tá ligado? Ele pode saber assim, ó, a história eu quero que termine desse jeito. Desde o início ele poderia saber. One Piece é tal coisa. Mas tenha certeza que durante todos esses anos, a bagagem cultural que o Oda foi adquirindo, ele foi colocando na obra, tá ligado? Senão, a gente estaria lendo uma obra que não ia se comunicar mais com a gente. A obra ia ter parado no tempo, 26 anos atrás. E a obra cada vez vai evoluindo e vai colocando fatores que, tipo, hoje em dia são discutidos. Cara, como eu tava falando, esse rolê de colocar o governo mundial, os serafins e tudo mais, cara, é muito doido o timing que o Oda conseguiu fazer, porque a gente tá vivendo uma revolução das máquinas com as inteligências artificiais. Ontem a gente viu o Zoom 100, que episódio bom esse terceiro, hein, mano? Mas, tipo assim, então ficou... sem querer ou querendo, ficou algo muito atual. A gente vê um governo querendo empurrar seres não orgânicos, tá ligado? Em cima pra controle da população. Tipo, isso... Boa tarde, Silva. Ficou bem maneiro, tá ligado? Enfim, fatores interessantes. Boa tarde, obrigado pelos 10 meses, meu querido. Joy Boy. Não apenas derrotados, eles foram apagados da memória das pessoas. Notem como os Shandias são capazes de se lembrar de descerem da lua, mas não têm ideia se o reino antigo existiu. Apesar de estarem intimamente ligados a ele, eu também nunca vi os gigantes falando nada sobre o reino antigo. Embora a atual geração de gigantes esteja apenas 3 ou 4 gerações do século. E da Nami com 20 anos e já são histórias muito pesadas. São histórias bem legais, cara. Ele tinha... Quer dizer, não foi exatamente com 20, né? Porque ele fez um tempo depois. Mas são histórias bem legais, tá ligado? Mas eu noto que antigamente as histórias de One Piece, elas eram mais contidas no personagem. Então era o núcleo do personagem e aonde aquilo impactava aquele personagem ali. Cada vez mais, isso foi tomando uma escala mais global, sabe? Então não afeta mais um personagem, afeta 78 milhões de personagens cada vez que uma decisão for tomada. Como no capítulo que a gente estava vendo, tem lá, cara, não dá pra você bater de frente com o Yonkou a esmo. Por quê? Porque isso vai gerar uma reação em cadeia que talvez nem o governo mundial consiga conter, sabe? Então, tipo, esse tipo de coisa são interessantes quando ele coloca hoje em dia, sabe? O perdido foi completamente apagado. Joy Boy era uma espécie de aventureiro, explorador que certamente veio do reino antigo e partiu em uma expedição para explorar o mundo. Ali ele conheceu um monte de raças diferentes, viajou para os muitos reinos, falou sobre sua civilização e sua tecnologia. Os reis de outros países devem ter ficado paranoicos como a sociedade
tão avançada tecnologicamente e assumiram que eles ameaçariam seu governo. Decidiram então formar a coalizão para destruir o Reino Antigo. A guerra continuou por décadas até que o Reino Antigo finalmente caiu e deixou o Joy Boy para viver o resto dos seus dias tentando consertar seus erros, passando sua vontade para alguém, pedindo desculpas aos homens. Se eu acho que os serafins podem ir para outro rumo, eu acho que sim, porque foi descrito que eles têm vontade, né? As vontades primitivas, elas permanecem nos serafins diferente dos pacifistas, né? Eu falei da relação do... Porque, assim, é uma arma tecnológica que o governo mundial queria para dominação mundial, né? Não necessariamente que vai dar certo como eles acham, né? Mas tem um chip de comando, essas coisas aí, como foi falado, né? Que tem aquelas 4 hierarquias. Homens peixes que ele prometeu algo que não poderia cumprir, entregando e deixando os poneglyphs ao redor do mundo para detalhar suas falhas através da história, a destruição do seu reino e as atrocidades cometidas pelo que viria a se tornar o governo mundial. Pode até ser que eles venderam suas almas pelo poder, criando assim as frutas do diabo para lutar contra o antigo reino. As Akumas no Mi foram usadas contra eles e com isso as mortes por conta dessa guerra espalharam os frutos pelos mares que acabaram renascendo. Esse sem dúvidas é um dos melhores capítulos de One Piece. Muito bom, cara. Minha cabeça tá literalmente fervilhando com 1 bilhão. Mano, esse cara, o ano, eu sei que todo mundo hypa por causa de luta. Esses foram os melhores. Esse arco tá sendo o melhor da história de One Piece pra mim. Sério. Porque não é só lutinha, é revelações, histórias, diálogos. Cara, incrível, incrível, sério. Porra. Foda. De ideias, é muito despejo de informação. O mundo de One Piece ser, sim, pós-apocalíptico. A engenharia feita pelo Vegapunk é na verdade uma tecnologia que veio do século perdido. Eles eram um povo muito avançado. Essa coisa da chama inextinguível quase certamente tem a ver com o tesouro One Piece. Pode ser que... Isso é legal, essa teoria do Mangaka. Energia solar. Que energia solar que eu falei ontem, o pessoal me ridicularizou, né? Porque eu não sei me explicar. Enfim, eu tenho que pensar melhor quando eu for me explicar as coisas. Mas depois o pessoal me entendeu. O rolê é... Essa teoria de One Piece ser uma forma de energia é muito legal, né, cara? Eu não tinha pensado nisso, por esse lado ainda. Era usada. Isso vai de encontro com outros vídeos que eu já fiz sobre isso. Inclusive, galera, tem uma alusão bem legal aqui também a Castelo no Céu, que é um filme do estúdio Ghibli. Eu recomendo. Nunca vi, mano, esse filme. Recomendo vocês assistirem esse filme agora. Tipo, vão ver agora. Vocês vão ver umas coisas muito legais. Acho que vou até fazer umas conexões aqui do mundo de One Piece com essa animação dos anos 80. Não vi, porque mano. Muitas coisas agora começam a fazer bastante sentido. Então aguardem mais vídeos. Façam as suas teorias. Like, não dá. Só não vou me inscrever ainda porque não cheguei nos semanais. Incrível, incrível. Gostei. Tem pra conversar bastante.